Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pra mim uma das partidas mais espetaculares até agora no Tech Mahindra é essa partida entre Fabiano Caruana e Gukesh, galera. Dois jogadores que estão no torneio de candidatos. Não, o Caruana tá no torneio de candidatos, o Gukesh é o campeão do mundo, horas, né? Então a gente tem aqui dois super jogadores. Gukesh, um menino muito jovem, o mais jovem campeão do mundo da história. E, claro, ainda não tá num nível do Magnus Carlsen ou dos grandes nomes do xadrez, mas poderá ser. A história ainda está se desenrolando diante dos nossos olhos. Ele vai jogar os torneios, ele não termina em primeiro lugar em todos, não é aquela unanimidade, igual era Bob Fischer, Garry Kasparov e Carlsen nos auges, mas quando eles ainda não estavam no auge, eles também não ganhavam todos os torneios e tal. A diferença é que eles não foram campeão do mundo tão cedo, né? Então talvez não era... A história teria sido diferente para o Gukesh se o Magnus Carlsen não tivesse largado o xadrez clássico, de defender o Mundial do xadrez clássico, né? Se o Carlsen ainda tivesse, o Gukesh não seria o mais jovem campeão do mundo da história. Isso pode dizer que ele foi campeão mais cedo, né? Tem uma explicação aí também para isso. Mas significa que ele tem um potencial gigantesco e pode sim se tornar um dos nomes, uma das lendas da história. Por enquanto ele é campeão do mundo, tem que respeitar, o cara joga muito. Lenda, ele ainda só o tempo vai dizer. Vamos dar uma olhada nessa partida. Fabiano Caruana abre a partida com o peão do rei E4, o Gukesh, o menino de dinheiro, o Gukesh, segue com C5 e aqui temos cavalo F3. Defesa siciliana jogada, hein, galera? D6 e aqui bispo B5, o ataque canal. Esses dias eu confundi com Rossolimo, daí eu não sabia mais mostrar Rossolimo, agora eu lembrei, ó, agora tá mais fácil que esse aqui, ó. Essa aqui é a Rossolimo, mas quando não joga o cavalo e sim o peão, ataque canal. Cavalo D7 foi jogado, o roque A6 ataca o bispo volta lá para E2 quietinho, cavalo de G em F6, D3 fazendo a proteção, e aqui G6 o Gukesh vai pro fianqueto. Parece que as pretas estão saindo bem aqui na abertura, né? Caruana segue com o lance C4, segura a rapadura, bispo G7 e agora cavalo C3 aqui, realmente segurando aqui com força a casa de D5. Roque foi jogado, D4 busca uma ruptura central, peão toma, cavalo toma e cavalo... A gente caiu numa formação Maroxe aqui, né? Por outra ordem, mas vamos ver como segue. Cavalo em E5 foi jogado agora pelo Gukesh. Como de costume, em muitas linhas da siciliana, as pretas vão para cima do peão de C4 e começa a ter essa... praticamente estimular as brancas a jogarem um B3 para que esse bispo ganhe vida. Essa é a ideia das pretas. Vamos ver como é que vai reagir aqui o Caruana. Caruana segue com bispo em E3 e depois de bispo D7, seguindo com a ideia da pressão, temos aqui torre em C1, já se antecipando a essa tempestade. Torre C8 chegou ameaçando o peão. E B3 foi jogado pelo Caruana, defendendo o peão. E sim, esse bispo vai ganhar atividade, mas por isso o Caruana já tinha se antecipado e tirado a torre dessa diagonal e trazido já a proteção para esses dois caras. Notem, são temas comuns do xadrez, por isso que o Caruana já tinha se antecipado a tudo, jogou com velocidade. Dama em A5 foi jogado pelo Gukesh, C3 vira um ponto focal aqui, A2 também é um ponto de atenção. E aqui o Caruana se incomoda tanto com o lance A2, que é o peão de A2 no futuro, esse cavalo está amarrado na defesa, e faz o lance A4, que é um lance natural, né? A gente pensaria nesse lance tranquilamente. No entanto, aqui o melhor lance seria cavalo D5, aproveitando que não dá para tomar o peão por conta desse duplo de cachorro aqui, ganhando material, ganhando o jogo. Então, cavalo D5 seria forte, porque ganharia esse tempo, das pretas teriam que se defender, e aí você pode continuar com até mesmo o B4 aqui, indo para esse envenenamento aqui do peão, porque a dama vai ficando aqui numa situação ingrata, né? Ô, Rafa, legal essa linha, dá pra empatar, né? Gostei dessa linha do Guiri aí. Calma, pessoal, dá pra conseguir mais aqui. É que é uma linha meio mentirosa, tem esse bispo aqui pra defender. Uma linha um pouquinho mentirosa, mas só pra mostrar aqui, no final das contas, as brancas ficam melhores aqui, né? Elas têm uma peça a mais por 2 peões. Segue o jogo, ainda difícil, mas com vantagem aqui com certeza.
para as brancas. Por isso, galera, interessante aqui, teria que jogar esse lance cavalo D5. O Fabiano Caruana acabou não encontrando, jogou o lance A4 e agora, galera, o Gukesh pensa por uns bons minutos aqui e vai para o melhor lance da posição. Olha que legal aqui, hein? Ele segue com o lance cavalo de em G4. Ele vai tentar castigar esse lance que ele percebeu que é um erro. E agora ele começa a voltar a atenção aqui para a ala do rei. As peças estão chegando na outra ala, galera. Olha que loucura. Você jurava que estava todo mundo jogando na ala da dama. Em um lance o Gukesh passa a inverter aqui o ataque na ala do rei. O Fabiano Caruana deveria trocar a peça aqui, no entanto, e seguir com essa ideia do cavalo D5. No entanto, o Caruana acaba não encontrando esses recursos e joga agora com bispo D2, o que também parece um bom lance, porque tem agora ataque descoberto para cima da dama. E o Gukesh, galera, vai para uma ideia que pega o Caruana de surpresa, mas é violento o próximo lance do Gukesh. Não dá nem para pensar nesse lance, é sério. Não dá nem para considerar na maioria das vezes. Olha o que o Gukesh vai me inventar aqui, galera. Não é possível o melhor lance da posição. O nosso campeão do mundo. Eu gosto quando o campeão do mundo joga assim, diferente, né? Com personalidade. Esse é o Gukesh, galera. Cavalo por H2 foi jogado aqui. Ele é uma máquina de cálculo. Uma máquina de cálculo bruto, esse cara, esse moleque barbudo. Eu cubro as partidas do Gukesh desde que ele tinha 13, 14 anos. A barba dele sempre foi maior que a minha. Mas aqui, galera, olha só, vamos ver qual que é o ponto todo. Não foi jogado rei por cavalo, mas aqui você tem direto. Dama em E5 é bem direto, capturando aqui o cavalo na sequência, com um peão a mais aqui para as pretas. Tem uma posição confortável aqui o Gukesh, né? Agora, o ponto todo, galera, a complicação é que o lance jogado foi cavalo D5. E agora, olha o que o Caruana fez. O Caruana atacou a dama, fechou aqui a dama e vai capturar o cavalo. Será que o Gukesh pendurou? O Gukesh segue com o lance frio, a volta da dama, e o cavalo em H2 ficou lá, e agora cavalo, rei por cavalo foi jogado, mas o Gukesh tinha calculado tudo, galera, não tem surpresa aqui pra ele. Cavalo por cavalo foi jogado, abrindo um ataque agora para cima deste cavalo desprotegido, e dessa maneira o Gukesh já ganhou um peão a mais. Os computadores dizem que tem que tomar com esse peão, que não é o mais natural, a gente gosta de, né, o princípio genérico, o princípio geral, fala que você deve capturar sempre o peão que vai em direção às colunas centrais, né? Então, nesse caso aqui, quem está indo em direção às colunas centrais seria esse já está no centro. Então, esse é o princípio genérico. No entanto, cada posição é uma posição no xadrez e nessa posição os computadores dizem que teria que ter tomado com este peão e que aqui sim poderia ter um bispo C3 aqui e que as brancas poderiam lutar por um empate aqui, tá? Não sei dizer se é possível, mas realmente isso daqui parece restringir bastante aqui a posição das pretas, enquanto as brancas tentariam algum contrajogo. Dizendo assim é fácil. Eu não sei na prática se daria mesmo para lutar por um empate aqui de brancas. O Caruana prefere jogar de maneira mais dinâmica. Joga com peão toma, bispo toma. Temos agora trocas. Torre por C8, dama por C8 e bispo H6. Legal. Atacou o bispo, atacou a torre. Será que tem defesa? Gukesh segue primeiro com o lance bispo E5, cheque. Provoca o avanço aqui do peão para F4. E agora o bispo está atacado e a torre está atacada. O lance é forçado, bispo G7 foi jogado. E aqui temos trocas, bispo toma, rei toma, dama D4 com cheque e rei G8. Fabiano Caruana tem um peão a menos, o Gukesh ganhou o peão com o belíssimo lance cavalo por H2 e o Caruana tem a difícil situação, a difícil missão de lutar por um empate ou milagrosamente por uma virada, né? O que pode acontecer quando o tempo tá caindo, a posição cai naqueles finais complexos. Xadrez é isso, galera, não pode desistir. Toda vez que você perdeu uma partida, toda vez que você perder, analisa ela depois com o computador, você vai ver que tinha chance ou de você ter empatado ou de você ter ganho e não viu, né? Isso comigo acontece todo dia, não é só com você, é com todo mundo, tá? E inclusive com os profissionais. Então, o xadrez tem muito disso, por isso que a gente fala que o xadrez é luta.
Você não pode, eu tenho um peão a menos aqui, jogar com a cabeça baixa. Ergue a cabeça, busca suas chances, ok? Fabiano Caruana segue com o lance bispo D3 agora, melhorando a posição do bispo. E dama C7, Gukesh prepara para dobrar na coluna C. Caruana segue com o lance torre F2, foi bem pensado. Dama C1, jogado pelo Gukesh, invadindo a posição. A torre tá amarrada aqui na defesa. Dama B4 foi jogado Caruana, vai para o contragolpe. E agora bispo G4, que super lance do Gukesh. Esse lance exclama. Quando eu vi esse lance eu não entendi. E depois de um tempo eu fui entender o que esse lance faz. Esse lance ameaça Dama E3. Dama E3 atacaria o bispo e a torre. E a torre fica sem duas casas que ela poderia tentar. Tira a casa de F3, né? Que poderia defender as duas peças. Então esse lance é sensacional. Dama em E3 está ameaçado. E por isso não dá tempo de tomar o peão. Por exemplo, o Dama E3 liquida aqui a partida. Por isso o Caruana, percebendo isso, faz o lance Dama D2, evita o lance Dama E3 e o Gukesh, meus amigos, segue com Dama C5, criando a confusão, mantendo a partida bem confusa. A dama agora está amarrada na defesa e bispo C4 foi jogado fazendo uma fortalezinha. B5, o Gukesh vai para cima do Caruana, que volta o bispo lá para casa de F1. E aqui, torre C8 foi jogado. Vejam que o xadrez não aceita um lance errado. Por exemplo, o melhor lance da posição e talvez um dos únicos aqui é o lance F6, mas não é fácil de achar F6, nem explicar por que esse é o único lance da posição, né? Então, o Gukesh vai para um lance mais natural. Agora, vejam como o xadrez é um jogo difícil. Aqui o lance jogado foi peão toma. Aqui daria para ter jogado F5 também, que seria muito forte. Peão toma foi jogado, peão toma. E o Fabiano Caruana vai com esse lance B4, ataca a dama. Dama volta para B6 e o Caruana segue com F5. Olha o que eu falei do jogo. O Caruana tem um peão a menos. Olha o contra-ataque que ele está montando aqui, como é difícil segurar esse ataque agora aqui do Caruana. Gukesh segue com o único lance da posição F6, não é que ele achou? E agora temos aqui o lance bispo D3. Ô Rafa, por que não toma aqui o peão? E aqui foi embora o ataque, né? Não tem mais ataque nenhum aqui para as brancas. Por isso o Fabiano Caruana tem uma ideia diferente, segue com bispo D3. E aqui o Gukesh deveria jogar um rei G7. Acaba jogando esse lance dama D4 e pendura aqui o peão de B5. E o Fabiano Caruana não pensa duas vezes. Bispo por B5 foi jogado. Dama por E4. Aqui talvez a melhor continuação fosse tentar dessa maneira trocar as damas e jogar com torre B8 e manter-se com um peão a mais, né? Porque aqui vai ganhar o peão de novo, por exemplo, nessa continuação. Bispo E2, por exemplo, troca aqui e joga esse finalzinho com um peão a mais. Provavelmente empata isso. Eu não sei se o computador consegue ganhar isso aqui máquina contra máquina. Não sei, não tenho certeza. Talvez pelo fato desse peão enfraquecido aqui, tem que ficar toda hora defendido, né? E o rei talvez dê algum jeito de chegar para cá. Não sei se seria uma estratégia viável isso. Talvez as pretas pudessem ganhar. Mas aqui nessa posição, o Gukesh, portanto, que poderia jogar dessa maneira, como a gente viu, prefere jogar com dama por peão e manter-se com um peão a mais. Problema que traz aqui esse lance. As brancas teriam aqui peão toma, seguido de bispo C6 aqui com um peão passado perigoso, galera, com um peão passado bastante perigoso e possibilidades de contra-jogo também na ala do rei. Claro que esse rei também está exposto, seria uma loucura jogar isso aqui, né? Uma loucura, porque tem torre chegando, o rei escapa. Seria realmente muito difícil, mas dá para segurar esse ataque aqui e tentar um contra-jogo pra lá, né? Que bagunça! Mas aqui o Fabiano Caruana acaba jogando o lance bispo D7, que é bem natural, porque ataca a torre e também vai pra cima aqui do rei. E o Gukesh segue com o lance torre C4. Queria mostrar isso. Vocês acabaram de ver aqui uma sequência cheia de xizinho vermelho e interrogações, né? E a gente tá falando do mais alto nível mundial e a barrinha indo pra cima e pra baixo. É isso que eu falei do xadrez. O xadrez, ele é luta, você tem que lutar sempre porque esses erros vão acontecer na maioria das partidas. E é isso que traz a possibilidade da virada, a possibilidade da vitória, mesmo em posições difíceis, né? E agora o tempo tá caindo para piorar essa situação, para deixar mais difícil. Dama em H6 foi jogada agora pelo Gukesh. Caramba, e esse ataque tá chegando, existe a ameaça de ganhar a dama.
Por isso, dama em E5, cheque foi jogado, rei atacado, e aqui rei G1 é o único lance do Caruana, mas o Caruana não encontra esse lance, vai para o lance G3, que parece o melhor da posição, não parece? A torre está segurando aqui os cheques, o peão aqui acabou cheque. No entanto, esse lance é ruim e o Gukesh vai mostrar por quê. Olha como esse jogo é difícil, tinha que jogar rei G1. Rei G1 você não quer jogar aqui. Por que você não quer jogar rei G1? Porque dá a impressão, agora o rei não sai, mas dá a impressão que alguma hora vai vir um mate. Por exemplo, torre aqui não dá. Rei G1 você teria que jogar dama aqui e vai para o perpétuo. Essa seria a melhor continuação para o Gukesh. Olha que situação, como virou o jogo. Aliás, pro Caruana, né? O Caruana aqui teria que jogar rei G1 e o Gukesh teria que buscar esse perpétuo. Olha como a situação mudou, né? O Gukesh estava muito bem e o Caruana estava indo pro contra-golpe. Agora o Caruana tem que sonhar com o empate de novo. O Caruana joga com G3 e o Gukesh não perdoa, galera. Segue com o lance bispo por F5, exclama, capturando aqui o peão. E o ponto todo é que se agora bispo por F5, por exemplo, fosse jogado G por F5, mais uma vez o ataque aqui das brancas virou pó, o Gukesh já teria 2 peões a mais, fora esses peões atacados, rei exposto, e não tem possibilidade de ataque ao rei, o Gukesh estaria numa posição ganha. Por isso o Caruana vai para o desespero, segue com o lance torre por F5, e aqui, galera, o Gukesh mostra uma criatividade absurda. Porque a situação é muito difícil aqui. Se você jogar, por exemplo, o peão toma, acabou. Você vai perder a dama aqui com o bispo em E6, olha só. Olha o perigo aqui da posição. E aqui o Gukesh, puxa, choraria, né? Porque ele estava bom nessa partida, agora teria que sacrificar a dama e o Caruana teria uma posição vencedora. Por isso o Gukesh nessa posição parece que deu ruim aqui pro Gukesh. Mas olha que bonita a partida. Gukesh segue agora com o único lance da posição, dama cheque. Fala, mas o problema continua existindo. Rei H3 foi jogado, mas agora dama G4 com cheque não é possível. Joga o rei para casa de G2 e agora também continua não podendo tomar a torre. Por isso torre C2 com cheque, mas agora a torre volta. E o Gukesh tem uma peça a menos e tá com a dama atacada. Tudo bem, você poderia agora trocar e recuperar bispo, é verdade. E vai se manter com um peão a mais. Na verdade, 2 peões a mais. E poderia jogar um final vantajoso, ou até mesmo poderia lutar pela vitória. Tem que tomar cuidado com o peão passado, mas seria possível jogar dessa maneira. Mas o Gukesh tem outra ideia, galera. Dama em E4 com cheque. Aqui ele pensou por 1 minuto, né? Por 30 segundos. Dama em E4 com cheque. Joga o rei para casa de F1 e aqui não é possível. Torre C1, galera. Como assim? Que bonita a sequência aqui do Gukesh. E momentaneamente aqui o Gukesh tem uma dama contra dama, torre, bispo e peão passado, né? Você fala assim, agora ele pode abandonar. Não, ele criou isso aqui. Ele foi montando esse cubo mágico aqui. Agora tá na hora da colheita. Até aqui ele plantou. Agora ele vai colher, né? Você fala, mas vai colher, tá tudo estragado. Nada disso. Agora sim, ó. Dama em H1 aqui com cheque. Que bela sequência do Gukesh. Cara, é um monstro de cálculo. Rei 2 foi jogado e dama por C1. Caruana não desiste, quem tem peão passado tem esperança. Gukesh segue com cheque com o dedo na cara, vai ganhar mais um peãozinho aqui, aproveita para capturar o peão e o Fabiano Caruana não desiste. Bispo C6 ataca a dama fica aqui se mantendo encostada, controlando essas duas casas e também encostada aqui, né, no peão. Temos aqui o lance torre D2 e agora o lance E6 controla a casa de D5. Rei D1 foi jogado D5 e de repente aqui essa Snake Formation, essa cobra aqui vai avançando. Cuidado com a cobra, hein? Cuidado, isso serve pra vida. Dama B2 foi jogada e agora dama B6. E aqui torre A2. O Caruana vai embora, ele quer atacar. Rei G7 foi jogado, torre ataca a dama. Dama ganha um tempo pra cima do Kingo. Rei E2 foi jogado, dama C4 com cheque. O rei vem pra casa de F2. E aqui rei H6. Notem que o peão tem que ser controlado, essa é a prioridade. Ele não pode avançar porque você teria uma bomboniere de peças aqui para capturar, peças sortidas. Por isso a partida seguiu com o lance bispo D7, agora esse peão está atacado 2 vezes, e aqui D4 foi jogado pelo Gukesh, deixa quieto esse peão, torre por E6 foi jogado, D3 dispara o peãozinho, e o Caruana faz as contas aqui, percebendo que não dá mais. Abandona aqui a partida.
Abandonou porque não dá mais, galera. Vamos dizer que se joga aqui, ó. Vamos lá, vai. Você traz a dama pra disparar o peão. Vamos dizer que você queira segurar aqui. Aqui já vai perder a torre. Não perde a torre, mas ó, essa sequencinha é legal aqui, ó. Dama em C5, a torre tem que cobrir. E aí o peão dispara, né? Essa sequencinha aqui é suficiente. Quando o bispo chega pra parar, dama em E5 com cheque. Aqui, torre cobre, dama C3 aqui com cheque. Rei E2, dama C2, ataca aqui, ameaça promoção com cheque. Rei E3, dama C1. Aqui não, aqui no dama C1 é besteira, né? Já dá pra jogar. Dama C1, o computador diria. Mas esse aqui já ganha, né, galera? Não precisa também fazer o melhor do mundo da máquina e tal. Aqui já é suficiente. Ó. Já joga um dama cheque, já toma o peão. E aqui, se você quiser, até mesmo vai sacrificar a dama na torre. Não agora, não agora, mas no futuro dá um jeito de sacrificar, né? E aí você vai ganhar aqui essa partida. Mas não precisa também sacrificar, é só se quiser, né? Bela partida do Gukesh, que bela vitória pra cima do Caruana. Não é histórico quando... Porque assim, todo mundo fala, o Gukesh é campeão do mundo, mas é claro, teve uma circunstância, né? Ele ainda não se provou contra os melhores, contra o Caruana, contra o Nakamura. Então, vira e mexe, ele ganha do Carlsen, ele ganha... Você fala assim, mas como é que pode ele ganhar do Carlsen se ele não é tão consistente quanto o Carlsen? Como é que pode ele ganhar? Ele tem aquele quê a mais, galera, do campeão mundial mesmo, por isso que ele é campeão do mundo. Ele tem um aspecto de luta, de resiliência, de cálculo, de contragolpe, de mental mesmo. O mental dele é muito forte, ele não se abala, né? Então ele tem realmente muito fora da curva. Não tô falando, um pouquinho só. Não, é muito fora da curva. Ele se destaca também nesses aspectos. Então, que é o principal, vamos falar bem a verdade, né? Que é o principal para qualquer esporte, é o mental. Então, o Gukesh tem muito disso. Não à toa é campeão do mundo e quando ele ganha dos grandes assim, eu tenho certeza que ele ganha mais confiança ainda, porque ele tá com a confiança em desenvolvimento, né? E vai ser muito legal ver o Mundial, hein, galera, ano que vem. Torneio de candidatos e Mundial, ano que vem vai ser um ano especial pro xadrez. O Gukesh vai ser testado contra o vencedor do torneio de candidatos, que vai ser ou Nakamura, ou Caruana, ou enfim, são os favoritos, né? Mas claro que a gente tem outros jogadores muito fortes, Sindarov, Pragnananda, Bluba1, quem é que mais que tá lá? Enfim, esqueci aqui agora quem são. O Wei, eu sempre esqueço do Wei. O Guiri, né? E o Guiri, então vai ser um torneio muito, muito, muito forte. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!